Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Em meio às últimas notícias sobre a redução da venda de café brasileiro para o exterior e a oferta interna restrita por causa da entre-safra, o Integração 5.0 divulga a segunda parte da sua conversa com o diretor técnico do Secafé, Eduardo Heron, sobre os desafios que o produto ainda precisa enfrentar, assim como outras commodities, como a celulose, por exemplo. O bate-papo foi com o idealizador do Encontro Indústria Porto, André Ursini. Existem os desafios e o usuário tem um papel importante, ele precisa contar essa história para o governo. A gente nota claramente que há um esforço da autoridade pública, da autoridade portuária em Santos, Ministério de Portos, da ANTAQ. Existe um esforço de ouvir, de tentar entender. Mas café, é apenas um dos segmentos que tem tido problema. Nós sabemos que celulose, algodão, açúcar, proteína animal têm os seus desafios semelhantes ao do café. E a gente tem provocado essas instituições que, se nós não fizermos nada como carga, batermos na porta do Ministério Público, do Governo do Estado, a coisa só vai piorar. Sim, até porque a gente comenta, nada se resolve a curto prazo. É sempre médio e longo prazo, mais longo até do que médio. E para isso a gente precisa ter planejamento. Planejamento, quando a gente fala, à medida que o segmento está crescendo, aquele segmento cresce a quantos por cento ao ano? Tem possibilidade de expansão? Que nem nós falamos, o mundo está consumindo mais café. Se a Ásia está consumindo 2,3 vezes mais café do que o resto, é sinal de que tem um mercado de expansão. Assim como a celulose, as pessoas muito enganam, acham que a celulose, ninguém usa mais papel. Engano, o consumo de celulose no mundo aumentou muito, porque embalagens de produtos individuais vendidos em supermercados quase que quintuplicou e tem um mercado muito grande para crescer. Então a celulose é um segmento que ela tem muito mercado, visto que tem sido feito de investimento, só que falta o chegar e sair da boca do canal, que é ali aquela infraestrutura que a gente sempre fala, poxa, a gente se discute muito, fala uma nova descida, uma nova opção de descida para baixada, mas cadê a ligação férrea, que a gente já sabe que mercadorias de volume, de grande volume e baixo valor agregado, precisa ter o transporte como linha férrea, que é o mais viável, que às vezes até por falta de opção custa o mesmo custo de um transporte rodoviário, porque é falta de opção. Então, assim, eu entendo ainda, Eduardo, que a gente ainda não chegou no momento que a gente precisa estar. A gente está, talvez, alguns passos atrás, que preocupa aquele que vai pôr o dinheiro, porque ele fala, poxa, meu dinheiro serve aqui como serve no México ou serve no Vietnã, então a gente precisa ter aí essa tomada de decisão de falar, nós precisamos trabalhar no mesmo alinhamento. Eu acho que o governo do estado, o governo federal, autoridades precisam estar compreendendo a real situação, porque a partir do momento que a gente perder esse momento, e falo sempre, eu acho que o Porto de Santos vive o melhor momento dos últimos 50 anos, e o Brasil hoje vive um momento espetacular de oportunidades perante o mundo, mas a gente não pode perder isso novamente, não. A gente tem que gerar valor, a gente tem que agregar valor para as mercadorias, e eu acho que o momento agora é de união, a gente mostrar números. Eu sei que vocês têm feito bastante estudos, gostaríamos até de estar mais próximo de vocês para mostrar esses estudos, esses números, porque não é achismo, Vocês têm números ali dos produtores que falam o seguinte, olha, tá aqui, eu tive prejuízo por incompetência de logística, por falta de espaço em terminais, não que os terminais tenham, é porque eles não têm, estão com muito volume de embarque, ou de transporte, ou ineficiência de uma descida, ou a gente precisa ampliar isso, a gente precisa mostrar os números, não é crítica, isso aí é problema que a gente tem no dia a dia da nossa empresa. Eu digo que é problema sadio. O problema é se a gente tivesse rodovia ociosa, porto sem navio, container sem carga, aí a gente tinha que ficar preocupado e vai falar assim, o que nós vamos fazer para reverter? Isso é um problema sadio, é resolver um problema de excesso, isso é bom. Sim, tem algumas curiosidades nesse planejamento que você mencionou, e de forma muito correta, é que assim, eu na minha opinião muito pessoal, eu olhando todo esse cenário, eu entendo que não existe planejamento logístico sem a carga, já começa por aí.
Eu posso falar para você pelo café. Eu não tive nenhum contato, desde os 26 anos de existência do Secafé, de nenhum transportador marítimo, de nenhum terminal de container, de nenhum transportador rodoviário, de nenhuma autoridade pública, para que se avaliasse a expectativa do café. Nós, como associação, nosso know-how é café. O que a gente entende é que se a gente não participa dessas discussões, as pessoas não se interessam, como é que você vai fazer um planejamento logístico? Que a demanda vem. O que a gente estava comentando há pouco, que com essa guerra comercial da China, a demanda vai vir e a gente não vai ter condição de atender. E é porque a gente não se preparou. Então, a gente observa muito que nos fóruns, e aqui um parêntese para parabenizar a WorldCom pelo trabalho que vem fazendo de trazer o usuário para o debate, de abrir a oportunidade para o usuário participar desse debate, porque é isso, a gente precisa falar. Precisa mostrar que esse mar de rosa não é somente isso, porque também tem os espinhos. E isso está ficando uma coisa insustentável. Mas o planejamento logístico, ele carece do debate com o usuário. Para que você possa instituir políticas públicas, você tem que ter uma visão de curto, médio e longo prazo. Perfeito. Hoje, infelizmente, isso não é uma prática. Acho que é importante envolver o segmento educacional para se produzir indicadores consistentes, inteligentes, pensando no Brasil para os próximos anos. Hoje a gente nota, e queria dar esse destaque, os próprios terminais em Santos, a gente tem dado esse destaque, inclusive conta no nosso boletim ETZ do mês de março, que a gente percebe o engajamento dos 3 terminais em Santos para atender o exportador de café. Mesmo com toda a dificuldade, há o esforço. Por quê? É o que a gente tem para hoje. A gente tem uma troca. Você me ajuda hoje, amanhã você me ajuda, é o que tem para hoje. Não é uma condição adequada, porque a gente não planejou. Infelizmente, quando a gente olha, e falamos há pouco sobre a Ásia, né? Quando você tem uma região com potencial de crescimento muito grande, com crescimento anual de 2,3%, com China cada vez mais demandando café, né? A gente tem feito um exercício bem provocativo da reflexão de que se essa guerra comercial tivesse ocorrido no início do ano passado, a gente ia perder muita oportunidade, porque nós não tivemos condição de infraestrutura no ano passado. Então você imagina que essa guerra comercial vem no momento de entre-safra, no momento que você colocou muito bem, precisamos ter união, você tem essa oportunidade, o que vamos fazer? Claro que nós temos que ser um pouco realistas, coisas que envolvem infraestrutura, às vezes demora um pouco mais, mas não fazer ou colocar prazos como 2031, isso não é razoável. E também achar que eu tenho essa solução, ela vai resolver os problemas. Não vai. Você tem a solução que serve para daqui 5 ou 10 anos, mas você não pode deixar de planejar 15, 20 anos para frente. Porque às vezes, tem uma nova opção de descida, ótimo, vamos resolver os problemas. Não vão. Até ela ficar pronta, ela vai estar ali meio que saturada dentro dos limites do crescimento econômico e do desenvolvimento regional. Então, assim, você nunca pode deixar de planejar. Agora, Eduardo, eu antes de te convidar para tomar o nosso café aqui, eu queria saber, o preço do café vai baixar? Olha, para o telespectador, eu gostaria de poder dar essa boa notícia. Infelizmente, o preço do café, como toda commodity no mundo, ele tem seus preços lastreados em bolsas. Bolsas, ela é regida por fundamento de mercado, sim, oferta e demanda. Então, o que a gente viu ano passado, e a sua pergunta foi muito boa, porque vai dar a oportunidade de poder esclarecer isso, porque a gente vê narrativas sem nenhuma consistência. O ano passado, o Brasil teve uma exportação recorde de 50,5 milhões de sacas. Nós tivemos preços em patamares elevadíssimos, nunca vistos desde a época da geada. Nós chegamos na geada negra em 76. Então, foram realmente preços extraordinários. Mas o que levou a esse preço extraordinário? Os fundamentos de mercado. Nós tivemos o segundo maior produtor mundial de café, o Vietnã, e o quarto maior mercado mundial de café, com problemas climáticos que reduziram a oferta e, consequentemente, levou o preço a disparar na bolsa. Esse ano, por que o preço deve continuar, pelo menos nesse primeiro semestre, se melhorar alguma coisa para o segundo semestre, finalzinho do ano? Porque o Brasil também foi afetado por problema climático nesse ciclo produtivo.
Durante o período da formação do grão no ano passado, entre setembro e outubro do ano passado, ou seja, nós tivemos estiagem em muitas regiões e temperaturas elevadas. Isso atrapalha o desenvolvimento do grão do café. Então nós temos aí uma projeção indicada pela Conab de uma queda de 1,6%. Então estamos produzindo menos por conta de fatores climáticos. O que vai responder a sua pergunta, vai abaixar o preço? Não, porque nós vamos ter uma oferta ainda apertada, pelo menos nos próximos aí 6 meses, vai continuar esse cenário e torcer para que com a entrada da safra de café, se não tivermos nenhum problema climático durante o próximo ciclo produtivo de setembro a outubro, na formação do grão, que a gente não tenha nenhum outro impacto climático, porque o preço do café é regido, infelizmente, dessa forma. Então, vamos ter que aguardar. Por hora, nós vamos continuar com esses preços que a gente entende realmente por ser um produto. O segundo produto mais consumido no mundo é o café, atrás somente da água. E a gente sabe que o brasileiro gosta do café. Por isso, somos o segundo maior mercado mundial de café. Mas, infelizmente, nesse momento, a nossa expectativa é que os preços ainda se mantenham em patamares elevados por conta de desafios climáticos. E por falar em café, amanhã, dia 24 de maio, é comemorado o Dia Nacional do Café. Em Santos, o Museu do Café celebra a data com um evento de formação online no dia 27, terça-feira. Caio Tissier, gestor cultural do Complexo do Porto de Santos, e Jorge Valias, da equipe do Museu do Porto, falam sobre a história do Porto de Santos e sua relação com o café. As inscrições são gratuitas. Basta acessar o site www.museudocafé.org.br. A Autoridade Portuária de Santos abriu edital para a contratação de serviços de manutenção da sinalização náutica do canal de acesso ao Porto de Itajaí, em Santa Catarina. A iniciativa tem vigência de 20 meses e contempla a conservação de boias luminosas, faróis, reparos metálicos, reposicionamento de sinais e inspeções semanais com uso de embarcações com sistema de rastreamento. A medida é para reforçar a segurança da navegação num dos principais acessos portuários do país. Empresas interessadas em participar do edital têm prazo até às 10 da manhã do próximo dia 30 para enviar suas propostas. A Autoridade Portuária de Santos está administrando também o Porto de Itajaí desde janeiro deste ano. Não deixe de acompanhar as edições do Integração 5.0, toda sexta-feira, aqui mesmo no canal do Encontro Indústria Porto. Faça sua inscrição, ative todas as notificações e fique por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.